Mensagem Sou Eu, pregada por William Marion Branham no dia 24 de novembro de 1960, em Shreveport, Louisiana, Estados Unidos da América. Eu gostaria, se desejarem, abram comigo no capítulo 14 de Mateus. Queremos ler apenas uma porção aqui, para um pequeno cenário, de apenas alguns minutos antes de chamarmos a fila de oração. E meu filho distribuiu alguns cartões de oração há algum tempo para as pessoas, para que possamos alinhá-las e orar por elas daqui a pouco. Abram agora em Mateus capítulo 14 e vamos começar no verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Se eu fosse dar um título, gostaria de tomar o tema Sou eu. Deve ter sido na hora em que o sol estava se pondo, quando o grande e forte pescador de costas musculosas começou a empurrar a proa do pequeno barco para dentro da água. E como posso vê-lo enquanto dirigia o barco pelo mar? Subiu e se assentou no meio do barco, ao lado de seu irmão André. E o barco era impulsionado pela força humana, e eles começaram a colocar os remos na água, enquanto se formavam pequenas ondas cruzando o mar. E, é claro, as multidões paradas na margem estavam simplesmente... Eles ficaram maravilhados naquela tarde, quando viram grandes sinais e maravilhas realizados por essas pessoas. A maioria de Israel estava se regozijando naqueles dias. E quando estavam na margem, milhares de pessoas acenando com as mãos, despedindo-se e desejando que voltassem logo, como a maioria das pessoas faria, depois que um grupo de ministros houvesse estado feito e agido no meio das pessoas, como eles tinham visto ser feito naquele dia. Posso imaginar ver um homem de vez em quando soltar o remo, acenar em resposta e alguém na margem acenando com seus lenços e assim por diante, enquanto o pequeno barco começa a seguir seu caminho cruzando o mar. Depois de um tempo, talvez estivessem fora da vista da costa, quando as multidões começaram a regressar para suas casas. Vamos pensar que houve um bom tempo de silêncio, ninguém disse nada. Veio o crepúsculo. Deve ter sido o jovem João, sendo ele o mais novo do grupo, que parou de remar, limpou o suor do rosto e disse: Filhos de Abraão e irmãos, podemos estar seguros agora de que não estamos seguindo algum tipo de fanático, que esse homem é exatamente o que ele diz que é. Ele não é um fanático como muitos de nosso povo creem hoje, nem tampouco um falso profeta. Eu me lembro, dizia ele, quando eu era apenas um garotinho, quando minha formosa mãe hebreia me colocava no colo e me contava as histórias do Antigo Testamento, como nosso povo de então foi trazido para essa terra e dos grandes profetas da antiguidade. Como ele gostava de ouvir a história de Elias, Eliseu e da mulher sunamita trazendo o bebezinho à vida novamente. Como minha mãe me dizia, querido, uma vez Deus estava com seu povo e não lhes faltava nada. Então, uma das grandes histórias que ela me contava, que era de tirar o fôlego, foi como Deus alimentou o seu povo de então, quando chegaram no lugar em que não havia pão, mas permaneceram na linha do dever em seu caminho do Egito para a Palestina. E quando não tinham pão para os seus filhos, não tinham mais nada para a viagem nem comida, que Deus Jeová fez chover pão do céu, já cozido, e educadamente, por meio de seus anjos, o colocou sobre o solo cada noite. E como o nosso povo saía
e eu apanhava, e como tinha sido mergulhado em mel, e como era o sabor dele, e por 40 anos sem cessar, o grande Jeová Deus alimentou o nosso povo, porque eles estavam na linha do dever. E agora, irmãos, ele deve ter dito isso. Isso não me fez recordar essa história hoje? Esse homem está relacionado em alguma parte com Jeová, pois quando ele parou ali, eu subi naquela rocha atrás dele e o vi pegar aqueles 5 pães e ainda alimentar seu povo faminto. Há algo acerca dele relacionado a Deus, o Criador, porque somente Deus. Eu me perguntava e dizia à mãe: como pôde Deus conseguir toda aquela farinha no céu para alimentar as pessoas por 40 anos? Onde ele pôde encontrar abelhas suficientes para fazer mel para mergulhar todo aquele maná no mel? E minha mãe dizia: filho, Deus é um criador. E irmãos, isso não fez seu coração arder hoje, quando vimos o mesmo Deus com mãos humanas pegar os pães? Eu subi e olhei para ele enquanto ele partia um e o entregava. Não vi isso acontecer apenas uma vez, eu vi acontecer mais de 5.000 vezes nessa tarde, quando duas mãos mortais criaram pão e peixe cozido e alimentaram mais de 5.000 pessoas. Hoje tive certeza de que esse homem é de Deus. Então deve ter sido Simão Pedro que disse: anos atrás, quando o meu pai e eu, muitos de vocês, irmãos, conheceram meu pai, sabem que ele era um homem religioso. Ele era o mais rígido da nossa denominação. Ele era fariseu. Como fariseus, criamos no que Deus quer dizer com cada palavra. Devemos guardar essa palavra. Meu pai era um homem muito bom e rigoroso. Ele cria que Deus cumpria sua palavra. Muitas vezes pensei desde então, quando ele me levava no final da tarde, quando nossa pesca terminava, e agarrava o meu pequeno músculo do braço e puxava para cima e dizia: Simão, você é forte como um ferro. Então penteava o meu cabelo para trás e me apertava contra o seu peito, enquanto eu dava tapinhas em suas costas e olhava para os seus olhos escurecendo com a idade. Ele dizia: Simão, sente-se. Quero falar um pouco com você. Estou ficando velho, Simão, e algum dia vou ter que partir. Vou deixar meu barco e minhas redes com você. Você também irá pescar neste mar como eu tenho pescado. E você também provavelmente frequentará a mesma sinagoga que eu frequento. E eu tentei incutir em seu pequeno coração judeu que, durante todos os dias da minha vida, eu tenho esperado um que virá. Mas parece que ele está mais longe agora do que nunca. Contudo, talvez ele venha em seus dias, Simão. E se ele não vier em seus dias, ensine o seu filho. Haverá muito falso esplendor naqueles dias. Mas, Simão, lembre-se sempre do que o profeta diz, porque nós, israelitas, cremos em nossos profetas. E o profeta Moisés disse que, quando esse Messias viesse, ele seria um profeta como ele. Agora, ele não será um educador, não será um grande teólogo, mas será um profeta. Porque Moisés disse: o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. E lembre-se, quando você vir esse Messias chegar, esse é o sinal de que é ele, porque ele será o Deus profeta. Ele será Deus na forma de um profeta, e por isso você saberá. E quando meu irmão André foi a essas reuniões e me contou que havia um curador da Galiléia curando as pessoas doentes pela oração, oh, eu nunca pensei muito nisso, e ele me convenceu a ir e ouvir esse chamado Jesus de Nazaré. André já havia crido nele como Messias, mas para mim, eu fiquei com minhas redes de pesca. E então um dia eu assisti uma reunião, e quando deixei meu barco e fui para a margem onde ele estava, e entrei em sua presença, sem ele me conhecer, seus olhos se voltaram como luzes, parecendo esquadrinhar todos os cantos da minha alma, e me disse: teu nome é Simão, e tu és filho de Jonas. Então todos os ensinamentos do meu pai passaram como um relance diante de mim. Verdadeiramente esse era o Messias, porque ele era um Deus profeta.
Ele não apenas me conhecia pelo nome, mas também conhecia aquele meu velho e piedoso pai, pois disse: Tu és o filho de Jonas. Desde esse dia eu o segui, sem nenhuma dúvida em minha mente. Não importa o que o mundo diga sobre ele, o que nosso povo diga, para mim, desde aquela hora tem sido o Messias. João disse, quando o vi hoje se relacionar com uma história bíblica ao criar pão e peixe, eu soube que ele tinha que ser aquele Messias. Ele deve ser. Então, lá atrás, eu creio, em direção à popa do barco, o barco estava flutuando nesse momento, porque estava chegando a hora do crepúsculo, e eles estavam, o que chamaríamos hoje, descobrindo algo, ao remar com força. Deve ter sido Filipe quem disse: Irmãos, vocês deveriam ter estado ali comigo. Depois que o vi naquele dia parado ali e dizer a você, Simão, que seu nome era Simão, e ele mudou para Pedro, como te chamamos agora, falar de seu pai, a quem eu conhecia, fiquei tão convencido então que quis contar para todo mundo. E sabem, amigos, para dar uma pausa em nosso pequeno drama, há algo sobre isso. Quando você fica convencido de que é verdade, você não pode se calar. Você tem que contar a alguém sobre isso. Há algo a respeito disso que você simplesmente não consegue se calar. Isso é vida. E você quer que todos saibam disso. E ele disse: Sabe, eu tinha um amigo, nosso irmão agora, amado no Senhor, Natanael, e ele estava a umas 15 milhas, cerca de 24 quilômetros, de onde os cultos estavam sendo realizados, e eu caminhei pela montanha. Finalmente cheguei à casa dele e bati à porta, e sua amável esposa veio à porta, e perguntei onde estava Natanael. E ela respondeu: Filipe, ele está dando um passeio no quintal. E saí para os jardins e ouvi alguém ali embaixo de uma árvore e ele orava assim: Ó grande Jeová, temos anelado e anelado pelo tempo quando tu nos enviarias libertação. Por favor, tu nos enviarias o libertador agora, como enviaste Moisés quando o teu povo estava em problemas. Envie-nos ajuda agora. Fiquei tão empolgado em lhe dizer que a ajuda havia chegado, que até me esqueci de dizer muito quando ele se ajoelhou. Eu conclamei: Venha, veja quem encontramos. O Messias, Jesus de Nazaré, o filho de José. Não pude ter tempo para lhe contar algo mais. Aquilo estava de tal maneira em meu coração, só tive que deixar sair. É assim quando Deus se apodera de um coração, realmente convencido. Você simplesmente não pode ficar parado. Você tem que contar para alguém. Você não pode manter isso escondido. Acender uma vela e colocá-la embaixo de um alqueire não é bom. Você tem que deixar sua luz brilhar. E ele foi rapidamente ao assunto e disse: Venha, veja quem encontramos, Jesus de Nazaré. E é claro, vocês, irmãos, sabem que Natanael sempre foi um bom teólogo. Ele disse: Agora espere um minuto, Filipe. Eu te conheço há muitos anos e pensei que você fosse um homem sensato e sólido. Mas agora não me diga que você foi após algum presunçoso ou algum louco e se perdeu ali com algum profeta fanático assim chamado. Se houvesse algum Messias, você não acha que o sumo sacerdote o saberia? Você não acha que ele viria à nossa denominação e nos contaria? Mas sabe, como foi lá, assim é hoje. Algo que Deus envia tem que vir à nossa denominação ou não está certo? Mas Deus geralmente não o envia por denominação e confunde todo o grupo, mas para aqueles que estão buscando e esperando por algo. Então ele disse: Eu lhe contei a história e ele argumentou: Agora, Filipe, você sabe que nada bom pode sair de Nazaré. E acho que Filipe deu a melhor resposta que eu já ouvi. Não fique em casa e critique. Venha, veja por si mesmo.
Essa é uma boa coisa. Quando as pessoas dizem que o Espírito Santo não está se movendo entre o povo hoje, que isso é emoção, acho que a melhor resposta é: venha, veja por si mesmo, veja o que acontece. Quando homens de todas as classes sociais, ímpios, bêbados, prostitutas e tudo, são endireitados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo e feitos santos, isso requer mais do que psicologia ou teologia humana, ou requer-se o poder regenerador do Espírito Santo para mudar a alma de um homem, sua mente, seu modo de viver. E ele pontuou: Natanael se aprontou, irmãos. E o barquinho, é claro, era levado pela corrente, estava ficando escuro, e ele continuou: Natanael atravessou a região, e eu lhe contei sobre você, Simão. Ele disse que se lembrava de você, como comprávamos peixes de vocês várias vezes, até que seu pai, que você não era, e até de seu pai, que você não era um homem instruído, que não podia nem assinar um recibo pelo pagamento dos peixes, mas que tinha sabedoria suficiente para saber que aquele era o Messias, porque você sabia que Deus havia prometido que esse seria o sinal do Messias, e você creu. E quando eu o trouxe à presença de nosso bendito Senhor, e entrei na fila onde ele estava orando pelos enfermos, assim que olhou para Natanael, isso se repetiu. Ele disse: Eis um israelita em quem não há dolo. E isso surpreendeu Natanael de tal maneira que ele indagou: Rabi, quando me conheceste? Em outras palavras, nunca me viste em tua vida? Como soubeste que eu era israelita? Agora, ele não saberia pela maneira como ele se vestia, porque o povo palestino se vestia muito parecido. Tinham uma pele morena, e eles usavam barbas, turbantes, túnicas e assim por diante. Então ele soube que era um israelita. Eis um israelita em quem não há dolo. Ele interrogou: Quando me conheceste, Rabi? Ele respondeu: Antes que Filipe te chamasse, quando você estava debaixo da árvore, eu te vi. Isso concluiu. Desde aquele dia, irmãos, todos vocês sabem que Natanael tem sido um crente fiel, porque se prostrou sobre o seu rosto e disse: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Seus sinais e maravilhas nos surpreenderam, e o sabemos por sua ação e pelo que ele diz, porque se cumpre o que ele diz. Ele não é um homem que apenas fala algo, ele é um homem que produz o que fala. Quão felizes estamos hoje que ele ainda cumpre o que fala em sua palavra. Eu segurei o Alcorão em uma mão e a Bíblia na outra, diante de milhares de maometanos, e disse: Não podem ambos estar corretos, porque são contrários um ao outro. Que aquele que fala e executa e faz o que diz que faria, que esse seja o que é Deus. Que aquele que cumpre a sua palavra, pois se ele alguma vez foi Deus, ele ainda é Deus. Ele não pode mudar, porque é imortal. E ele é infinito, onisciente, onipresente, ele não pode mudar. Ele é o Deus infalível. E tanto o é hoje à noite como era então, e sempre será o mesmo. Ele nunca pode mudar do que é, porque é perfeito. Portanto, você pode ter certeza de que, quando ele diz algo em sua palavra, ponha a sua vida nisso, porque é verdade. Porque se Deus alguma vez é chamado à cena para tomar uma decisão, sua decisão é perfeita. Ele não pode voltar em outra era e dizer: Eu estava equivocado, porque nós podemos fazer isso, porque somos finitos e cometemos erros, mas Ele é infinito e não pode cometer um erro. Portanto, se Deus foi chamado à cena por um homem que estava perdido no jardim do Éden, ele fez uma preparação para que esse homem fosse salvo e o salvou. E sobre essa mesma base, essa mesma preparação, no sangue derramado de uma vítima inocente, Deus salvará cada pecador que vier a ele. Se um homem veio a ele doente e desejou a cura, e já havia passado pelo auxílio de médicos e assim por diante, e Deus foi chamado à cena, e ele curou esse homem com base em sua fé nele, quando o próximo vier, Deus agirá da mesma maneira. Se ele não o fizer, então ele agiu errado da primeira vez. Vê? Portanto, ele não pode ser um curador uma vez e não ser um curador em outra oportunidade. Ele não pode ser um Deus de milagres em um dia
e não ser um Deus de milagres no dia seguinte, pois a Bíblia diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda é Deus. E se você tiver a atitude mental correta em relação a qualquer promessa, quando você lê na Bíblia, é a verdade, não importa quantas tentativas de colocá-la em outra era, no passado ou numa era futura. Ele nunca declarou que fosse eu era. Ele é o eu sou, sempre.